Olá pessoal, sou a Almi e novamente venho aqui apresentar, como sempre nesse canal, as inovações na qual eu faço na integração do CSV com o DB. E como você observa no meu canal, sempre há integrações, inovações a respeito do qual eu sempre venho falar aqui para que os usuários não esqueçam e eu também não esqueça. Então, nessa apresentação, quero falar sobre duas questões: sobre o relacionamento do CSV com o DB, que tem relacionamento desde 2007, e, e da questão que eu acabei de integrar a ele, depois de muitos dias de estudos, é sobre a integridade referencial. A integridade referencial faz com que haja garantia de que a transação se torne ácida, ou seja, você edita então o arquivo de configuração da transação dentro da base de dados e que o script SQL que será executado naquela base, ela só executa de forma cabal do início até o fim da transação se ele estiver dentro das regras estabelecidas pelo sistema. Então, se você cria sua aplicação tanto no desktop, mobile ou web com um sistema de integração referencial para suas transações da sua aplicação, e está então de forma garantida que a transação ocorrerá de forma ácida, ou seja, se a transação ocorrer, ocorre, se não, ela não ocorre. Ela não fica segmentada ou estratificada em partes. Então temos aqui arquivo de TXT, que é um roteiro para mim se posicionar aqui na apresentação. Aqui temos, como todos sabemos, o prompt da versão desktop, qual está instalado aqui. E aqui estou instalado na minha distribuição aqui, que é CDB-Dist. Caso você baixe o aplicativo, você deve escolher e instalar em uma local. Agora acabei de integrar essa ferramenta mais uma nova ferramenta que vai auxiliar a tudo isso. Vamos então criar aqui um pequeno exemplo de relacionamento. Vamos criar duas tabelas. Vamos adicionar para essa tabela de pessoas alguns valores aqui, só para usar como exemplo. R$ 1.000. Vamos adicionar mais outra pessoa. Uma outra pessoa aqui. Então vamos agora escrever um script para criar para a tabela de credores. Tabela de credores. Tabela de credores. Criar os campos. O campo vai compartilhar o mesmo ID pessoa, vai compartilhar
a chave estrangeira. Funciona como chave estrangeira. Agora vamos adicionar duas pessoas. Que são exatamente as pessoas que estão informadas lá. Vamos compartilhar a chave. Vamos colocar ambas as pessoas na tabela de pessoas, o valor de dívida como zero, inicialmente como zero. E aqui também na tabela de credores, inicialmente como zero. A segunda pessoa, código 2, 0. Deixa eu ver se eu explico melhor aqui. Então a tabela de pessoas, nome dívida, tem o valor zero como dívida. E na tabela de credores, as pessoas que estão devendo a uma determinada pessoa, ela tem zero também. Vamos escrever, em vez de colocar dívida, vamos colocar como crédito. Campo crédito. Campo crédito. Então, no campo crédito, a pessoa vai ter R$1.000 de inicial de crédito. Porque eu quero mostrar aqui e uma outra 500. À medida que haja uma transação de transferência, o crédito então passa, o valor de crédito então passa para o valor da tabela de credores como dívida. Então vamos rodar aqui esse script e criar as duas tabelas que apareceram aqui. Rodando então será criada essas duas tabelas. Enquanto isso, eu quero salientar que esse aqui é um vídeo de caseiro e pode haver um som de fundo aí, vocês me desculpem, qualquer coisa. Importante é entendimento. Então temos a tabela de pessoas e a tabela de credores. As duas tabelas foram criadas. Então essa criação dessa tabela eu fiz sem uso da integridade referencial. Eu fiz ela de modo livre. Daqui a pouco eu demonstro como utilizar a integridade referencial. Eu estou aqui usando o prompt, mas também você pode trabalhar também com Visual Studio, como podemos ver aqui. Vou recarregar o que eu estou usando no prompt, eu recarrego aqui no Visual Studio e posso executar no Visual Studio. Vou, por exemplo, executar a partir de Visual Studio, rodo lá. Os mesmos procedimentos ocorrem, foram criados. Então fechei aqui o Visual Studio, vou demonstrar para vocês daqui a pouco como usar lá. Então foram criados aí as duas tabelas. Aproveitando as tabelas, agora eu vou fazer a questão da transação para um evento. Vamos supor que esse evento seja o clique de um botão da sua aplicação na web, no mobile ou desktop. Então é o seguinte, para fazer a transação eu quero retirar o valor de um campo, o campo pessoas, tabela pessoas. Eu vou tirar pelo ID de um campo. Qual é o campo? Tem um campo lá, pessoa ID. Pessoa ID. Eu vou tirar aqui dentro desses parênteses, eu vou colocar aqui o valor do código a qual a pessoa se refere. No caso aí, essa variável vem da aplicação, da sua aplicação do desktop, ou da sua aplicação do web, ou da sua aplicação mobile. Então vamos lá, escrever aqui o valor de um código. Aqui, nessa posição, vamos informar qual o valor que será subtraído. Vamos supor que seja R$45,90. E aqui nessa posição informa-se aonde será aplicado esse cálculo. Na tabela de vou mostrar as tabelas aqui. A tabela de credores
Mensagem pessoa. Então tem duas tabelas. A tabela foi aplicado ao campo crédito. Aplicado ao campo crédito. Vamos lá então. Aplicado ao campo crédito. Lembrando que não pode ter acento no nome dos campos. E a busca então se dá pela query 0, porque o campo do crédito é o índice 0. E o destino pelo qual será escrito é o índice 012, então o índice 2. Então eu fiz a contabilidade mentalmente aqui e sei que será subtraído então do campo crédito pelo código 2, o valor de 45, e esse crédito será subtraído e adicionado no valor de credores para o crédito 2 também. Então isso é uma transação. Isso é feito de forma automática pela sua aplicação de um único evento, de um clicar de um botão, de um clicar de um mouse. Então vamos lá. Agora na tabela de credores, eu vou aumentar então por sinal de soma. Para o campo, a busca vai se dar pelo campo pessoa ID, que é como se fosse uma chave estrangeira. O código pelo qual será buscado é o mesmo da aplicação, é a mesma variável que vem do evento. Então o valor que será aplicado é exatamente o mesmo valor que foi subtraído de uma tabela. Esses eventos ele vem substituído de uma variável da aplicação. E aqui o campo pelo qual vai ser escrito é o campo valor de credores. E então essa função de somar será então uma busca pela pessoa ID, que é o campo 0, e uma assinatura destino para o valor campo 1, que é valor. Então tá aqui. Então tem duas maneiras aqui está. Tem duas maneiras de fazer isso. Fechar essa aplicação aqui. Por enquanto não estamos usando a integridade referencial, estamos fazendo a transação de uma forma livre. Eu vou fazer e você vai observar aí, então. Vamos, se tudo der certo aqui, se eu não esqueci de nada, a transação feita. Então lá, para o campo 2 da tabela de credores, aumentou 45. Então toda vez que eu clicar em commit, essa transação vai ser feita. E isso aqui simula a aplicação desktop, web ou mobile que você cria e que você pode criar na linguagem que você quiser. Por exemplo, se você criar uma aplicação na linguagem Pascal ou Dart ou Python ou Lua, não importa. Nós temos então a biblioteca que integra todo esse sistema embutido na linguagem específica. Então vamos, fiz a transação, vou fazer novamente, vamos somar novamente outra transação. Então o código vai passando, ó, e vai somando, enquanto que na outra tabela vai sendo subtraída. Enquanto soma-se numa tabela, a outra subtraída numa única transação. Porém, como eu te disse, essa transação aqui está livre, sem integridade referencial. Enquanto aqui o valor vai sendo, enquanto uma é somada, o outro campo é subtraído pelo código do cliente, da pessoa. Então pessoa ID aqui é como se fosse uma chave estrangeira em credores ou vice-versa. Ela faz o vínculo entre as duas tabelas. Isso é uma transação, porém na demonstração está de forma livre, sem a integridade referencial. Então fechando aquela aplicação do site CSV Guy, vamos abrir aqui uma nova questão que eu adicionei a CSV CompDB. Eu vou mostrar aqui para você do que se trata. A nova aplicação chama-se Show Database Monitor, que eu vou abrir aqui para vocês verem. Essa aplicação ela tem a função de observar tudo que ocorre dentro do servidor, que é o banco de dados em si. Então, no meu caso, que a instalação está nesse caminho, eu informei aqui ao monitor que os limites de cada arquivo. No meu caso, que eu informei um limite mínimo, porque os arquivos, as tabelas aqui são pequenas. E aqui eu coloquei eles para monitorar a cada 5 segundos. A cada 5 segundos.
Eu posso escolher um desses limites aqui. Aqui tem as duas novas tabelas que eu acabei de criar, praticamente pequena, muito pequena. Aqui tem a decisão da qual eu escolhi 1 megabyte, o tamanho corrente em kilobytes e o tamanho de alerta, ou seja, quando essa tabela atingir próximo a esse valor, vai emitir um alerta. Isso aqui então está rodando em tempo real, a cada 5 segundos eu posso definir aqui. Já desse lado aqui eu tenho algumas opções, que é DB Monitor, que é um arquivo de configuração para o monitor, como informado aqui, que está informado o caminho do banco. E Message, uma opção, enquanto esse arquivo existir no caminho do diretório do banco, ele vai fornecer a capacidade de mostrar mensagens no buffer de saída do banco. Essa outra opção é Output Inf, que eu posso definir se o modo de saída é all ou none ou resume, como mostrado aqui em cima. E o interessante é que esse editor aqui, ele edita assim que eu digito, ele já vai editando naturalmente. Se eu mudar e voltar, ele está editado, olha só. No caso aqui eu colocar a função como all, que vai mostrar tudo por enquanto, está editado. Então temos aqui função pets, no qual informa ao CSV prompt o caminho do banco que eu estou usando. Temos aqui a função ports, que informa o IP e a porta e o dígito de codificação para acesso via TCP para a versão desktop apenas. A versão CGI não usa essa questão aqui. Então temos aqui alguns arquivos que eu posso deletar e outros que eu não posso deletar. Por exemplo, messages eu posso deletar. Ports eu não posso deletar porque ele não é permitido. Não permite deletar. Então alguns podem ser deletados, outros não. Então eu posso adicionar de forma padrão para essa integridade apenas usando esses 4 arquivos aqui. Porém, se eu quiser colocar integridade, eu vou ter que adicionar mais um arquivo chamado, eu escolho essa opção integrity e clico add function. Então int.conf foi colocado na pasta do diretório. E aí acontece o seguinte, eu tenho que editar aqui como é a linguagem para integridade. No caso, se você não tiver habilidade para fazer isso, não tem problema, porque já tem uma outra função aqui. Então eu vou fechar, eu vou deletar ele aqui por enquanto. Deletei e vou fechar essa monitor, voltando aqui para essa aplicação aqui. Então aqui temos uma transação, eu vou transformar ele numa integridade. Para isso é fácil, eu vou aqui em show, execute, e no menu create integrity reference basta clicar e ele vai então criar um arquivo de integridade a partir dessa transação. Então temos um arquivo de transação já referenciado. Então volto lá novamente em database monitor e vai ver que já está lá int.conf já configurado com a transação. Então o que acontece? Temos aí a transação. Só que agora eu vou rodar essa aplicação no Visual Basic para a gente ver a saída. Então vamos ver no Visual Studio. Vamos recarregar tudo. Já está aqui. Então está aqui a saída do Visual Studio, onde mostra a saída da transação. Eu vou rodar novamente. Eu vou dar um tool e rodar CSV CompDB. Ele vai rodar normalmente. Então só vai acrescentando um valor, certo? Agora vamos lá no monitor. Eu vou fazer uma alteração como se fosse, não, a alteração está normal, né? Vamos fazer uma violação no script a partir de um valor para ver qual é a mensagem que ele nos dá. Então aqui foi violado uma posição do campo. Eu vou salvar então o script para rodar novamente. Então eu vou rodar esse script a partir do Visual Studio. E vamos rodar. Então aí está, ele mandou a mensagem que o sistema abortou a transação, porque de acordo com o script e referência à transação,
não há coerência. Se não há coerência, então a execução é abortada desde o início, ou seja, nada aconteceu, portanto lá o valor ainda continua igual. E a violação ela se dá por query, por destino, também por nome de tabela. Então basicamente se controla todo tipo de, além de tabela, além do tipo de transação que é informado nessa posição, tem ainda a referência do campo e da tabela. Então vamos voltar novamente o campo lá como é na transação e vamos rodar novamente, que agora novamente vai permitir a saída, a execução da transação. Assim, tenho que salvar. Se não salvar, não adianta. Foi salva a entrada, então vamos executar. Então aí foi executado. Então somou-se mais na saída e subtraiu da dívida do fulano. É lógico que, como eu disse, essas variáveis 002 e o valor da dívida do crédito, essas variáveis vêm a partir da aplicação. Portanto, a alteração desses valores não implica em bloqueio da execução, porque realmente a aplicação precisa variar o código da execução. Então vamos executar novamente, e aí está. Então foi executado. Uma outra forma, aqui temos a saída tipo OU, onde todo o resultado é mostrado de forma dinâmica. Aqui em Output podemos colocar None, onde nada será mostrado. Já está salvo, porque ao editar ele já salva. E aqui vamos executar. Então aqui não saiu nada, ó. Não saiu nada. Então aí está a execução a partir do Visual Studio e a nova ferramenta do monitor. Então vou fechar aqui. E como já observamos, a integridade referencial foi provada, e esse mesmo procedimento sucede-se na web. Porém, a mensagem da web são letras vermelhas no browser, como mensagem de alerta e bloqueio da execução. Eu agradeço então a visualização e vou retirar aqui para voltar e terminar com a integridade. Basta simplesmente deletar o arquivo da integridade, então a regra passa a não ter validade mais. Então já não tem mais regra de integridade. Eu então agradeço essa visualização, e você pode baixar o seu CSV CompDB. Ele agora está muito mais veloz. Igual tem um vídeo que eu fiz com um teste entre o CSV CompDB, o MariaDB, SQL Server, o PostgreSQL e o Firebird, onde o CSV CompDB vence todos eles em questão de performance. Então baixa lá no meu blog lá o aplicativo, é gratuito. E caso você tenha algum trabalho extra para fazer aí, pode entrar em contato. Eu posso fazer uma avaliação desse projeto, não só na área de software, mas também na área de eletrônica, projetos diversos. Agradeço, muito obrigado.